Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Neemias. Aliás, hoje é o último dia da leitura do livro de Neemias. Vamos lá, vamos começar? Bom dia! Neemias capítulo 13. Gente, acabou Neemias, meu Deus. Acabou, mas a gente não vai ficar com saudade de Neemias, porque, gente, eu derramei o chá todinho aqui na mesa, por isso que eu demorei um pouquinho pra começar. Tá uma bagunça aqui. Mas eu vou aproveitar esse restinho que sobrou aqui, esse golinho. Coitado. Oh, meu Deus. Acabou meu chá. Uma bagunça aqui, derrubei tudo na hora de começar. Foi engraçado. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos ler hoje o capítulo 13 de Neemias. Acaba Neemias hoje. E quando a gente acaba um livro, a gente vai ficando com saudade. Vocês são assim? Eu fico morrendo de saudade do livro. Já fico saudosista de tudo que a gente vivenciou, de todas as experiências que a gente teve. Mas não se preocupem. Dessa vez vai ser diferente, porque nós vamos continuar nessa história, porque depois desse livro nós vamos ler o livro de Esdras. Quem é Esdras? Esdras é o sacerdote que ajudou Neemias a construir o templo, os muros, né? Então, a gente vai acabar, ele é um livro antes de Neemias na Bíblia, então a gente vai acabar que vai ficar mais um pouquinho com essa história. Então, a gente vai ver agora essa história, essa mesma história, por uma vertente de um sacerdote. A partir de amanhã serão próximos 10 dias. Então, Esdras, a gente continua vendo essa história. E é bom que a gente já tenha estado aqui para a gente entender o que de fato aconteceu. E depois a gente vai conversar sobre tudo que ocorreu no reino do Espírito, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Só lembrando que eu ainda não vejo vocês, mas uma hora eu vou ver. Uma hora eu vou ver. E na hora que eu ver, vai ser lindo. Mas vamos lá, eu sei que vocês estão aí. Esdras, capítulo 13. As últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Deus, ele tem essa capacidade de transformar todas as maldições em bênçãos. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasabe tinha sido encarregado dos depósitos do templo no nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas quando tudo estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes na Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasabe fizera, ao ceder uma sala a Tobias, pátios dos templos de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nela utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e de incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto
havia voltado às suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então, convoquei os levitas, os cantores, e o coloquei em seus postos em todo Judá. Trouxe os dízimos de trigo, do vinho novo, do azeite e dos depósitos. Coloquei sacerdote de Selemias, os escribas Zadok, um levita chamado Pedaías, como encarregado do depósito, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Mataneías, assistente deles. Porque estes homens eram de confiança, eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimento aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que eu fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uva ao sábado e juntavam trigo e carregavam jumentos, transportando-os com vinhos e uvas, trigos, todo tipo de carga. Tudo isso era trazido de Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendesse alimento neste dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém no sábado, que traziam e vendiam peixes de todas as mercadorias de Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer essa desgraça sobre a nossa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocaram maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém à véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto à porta, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, mas eu os adverti dizendo: por que vocês passaram a noite junto ao muro? Se fizessem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia do sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus. Deus tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam casado com mulheres de Asdote, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam língua de Asdote, outra metade a língua de outros povos, e não sabiam falar nem a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em algum deles, arranquei os seus cabelos. Meu Deus. Vamos lá. Meu Deus. Bati em algum deles, arranquei os seus cabelos, fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consistam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos e com vocês. Não foi por causa de casamento entre Salomão que o rei de Israel pecou? Entre as muitas nações que não havia rei algum como ele era amado por seu Deus. E o seu Deus fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi introduzido ao pecado pela mulher estrangeira. Como podemos tolerar que o ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade de serem fiéis com o nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, edonita. Eu expulsei para longe de mim. Não te esqueças dele, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdote e dos levitas. Desta forma purifiquei os sacerdotes e os levitas, e tudo que era estrangeiro lhes designei responsabilidade, cada um ao seu próprio cargo. Também estabeleci as regras para a provisão de lenha, determinando as datas certas a serem trazidas para o primeiro fruto.
Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Acabou. Esse texto é um texto um pouco diferente de tudo que a gente já leu, perceberam? Ele começa o texto falando o seguinte: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido como povo de Deus. Quem é os amonitas e os moabitas? Os árabes. E eles não eram judeus. Eles não eram da tribo de Judá. Eles não eram do mesmo clã. Pois eles, ao invés de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Transformou maldição em bênção. Sabe quando você vive debaixo de uma maldição, Poliana? Muito pesado, maldição. Eu quero dar a chave. Esqueci. A chave de hoje é purificação. Anota aí. A chave de hoje é purificação. Façam os prints, guardem. Hoje é segunda-feira, teremos ainda terça e teremos ainda quarta, para que a gente cumpra o nosso propósito. A chave de hoje é purificação. E eu vou explicar para vocês por que a chave de hoje é purificação. Então, Neemias, ele já tinha reconstruído os muros aqui. Se vocês lembram que ele era governador de Israel. Ele teve autorização do rei para ir lá, reerguer os muros e voltar com a cidade de Jerusalém, né? De Judá, porque ele era uma pessoa muito amada pelo rei, muito querida. Só que ele terminou a construção. Quando ele termina a construção, para onde ele vai? Voltar ao seu papel principal. Ele era autoridade ali para um momento. Depois ele volta pro rei, volta a ser copeiro do rei. Aí você fala, meu Deus, ele voltou a ser copeiro. Mas para ele era uma missão de honra, ele amava estar ali. Se você ler no capítulo 1, você percebe que ele amava ser copeiro do rei. Ele foi realmente para cumprir uma missão, um propósito, um desígnio. E simplesmente, quando ele cumpre tudo isso, ele volta. Depois que ele volta, passa um tempo e ele descobre que o povo está todo destrambelhado. Oh, meu Deus. Isso é o que mais tem que nos chamar a atenção. A Bíblia inteira, ela nos orienta que se a gente perder as práticas das boas obras, a gente vai se desviar do caminho. Eu ainda não consigo ver vocês, mas se eu conseguisse, e se eu perguntasse para vocês, quantas vezes vocês mesmos já se desviaram do caminho? Estavam na casa de Deus, conheciam a palavra, sabia quem era Deus e se desviou. Aí daqui a pouquinho vocês podem não ter acontecido isso com vocês, mas aconteceu com alguém que vocês conhecem. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. E o que isso significa? Que se a gente não vigiar, se a gente não ficar atento, você passa todo um processo, sabe? Esse capítulo ele é estrategicamente colocado aqui, dizendo sobre a continuidade de ser de Deus. Quantas pessoas vocês viram a vida inteira? Aquela pessoa era de Deus, aquela pessoa era cheia do Espírito Santo, aquela pessoa orava, jejuava, clamava, tinha esperança. Tá tudo errado. Tudo errado. Por causa do desejo do coração dela, ela se esqueceu das coisas do Senhor. A gente não pode esquecer do que vem da boca de Deus. Porque se eu e você esquecermos do que procede da boca de Deus, a gente jamais vai alcançar misericórdia. Jamais. Jamais a gente vai entrar nas coisas do Senhor. Então, hoje é um alerta, é um aviso e é um sinal de purificação. Quando Jesus foi purificar o templo, ele saiu quebrando tudo. Quando Neemias foi purificar o templo, ele arrancou os cabelos das pessoas. Ele bateu nas pessoas. Poliana, que agressão. Eu até ri aqui na hora que eu li para vocês. Ele realmente, bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Aqui já nega toda aquela falácia que o povo fica dizendo. Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, gente. Mas Deus é fogo consumidor.
Vocês querem irar a Deus? Olha, estratégias para irar a Deus. Se desvia do caminho que você já conhece. Se desvia. Sai dos propósitos do Senhor para a sua vida. Sabe quando você coloca em dúvida a soberania de Deus? Olha, mas eu não coloco em dúvida a soberania de Deus. Será? Será que você não coloca? Quando você duvida que Deus não é capaz de fazer o que Ele vai fazer na sua vida, é você duvidar da soberania de Deus. Quando você simplesmente se esquece do que o Senhor te prometeu e começa a viver segundo os seus preceitos, isso é duvidar da soberania de Deus. Quando você simplesmente diz, Deus fez na vida de todo mundo, mas não vai fazer na minha, isso é duvidar da soberania de Deus. Quando a esperança vai embora do seu coração, isso também é duvidar da soberania de Deus. E Deus, Ele detesta aqueles que duvidam da presença dEle. Porque Deus é o único capaz de transformar maldição em bênção. Alguém que é capaz de transformar aquilo que era mal e bom, você vai falar, não, Ele não vai fazer. Fez na vida do fulano, do cicrano, do beltrano, mas não vai fazer na minha. Isso daí é você tirar a divindade de Deus e trazer Ele a uma humanidade que não existe. Então aqui nesse momento, ele ficou sabendo que o povo estava tudo estrambelhado. Eles esqueceram da parte da adoração. Naquela época, né, o Judá, inclusive hoje os israelitas, Israel, né, inclusive o povo tem até algumas religiões que fazem isso até hoje. Eles simplesmente guardam o sábado. Eles guardam o sábado. E até hoje eles guardam o sábado. Nós não guardamos mais o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. Mas aqui nessa época eles guardavam o sábado e isso era algo importantíssimo para a preservação da religião deles. E eles não estavam guardando o sábado, eles estavam se casando com outros povos. E eu quero dizer que isso serve até hoje, a questão de se casar com outros povos. Se você é uma pessoa de Deus e se você se casa com uma pessoa que é longe das coisas do Senhor, meu filho, você vai sofrer tanto, você vai sofrer tanto. Por ele estar jogando maldição na minha vida, eu não tô, gente. Eu tenho 35 anos de vida. Eu vejo isso se repetir de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. De manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. Madrugada também. De manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. E aqui a palavra advertir. Olha, vocês estão se casando com estrangeiras. Não vai dar certo. Isso não funciona. Existem coisas que nós precisamos fazer quanto geração, quanto nação, quanto povo, quanto adoradores. Eles não vão entender. Quantas vezes você já quis fazer algo para Deus e você não pôde porque o seu companheiro, o seu marido, a sua esposa, a sua companheira não entendia nada. E ali mesmo assim, por conta de um desejo carnal, por conta de uma emoção, você casou. Não, eu mudo. Namoro evangelístico, né? Eu mudo essa pessoa. Só que você se esqueceu que você não é a quarta pessoa da Trindade. Você se esqueceu que você não é o santo anjo do Senhor. Eu duvido, de verdade, eu duvido que Deus tem pra gente casamentos de disputa. Por quê? Porque eu duvido. Isso não existe. Não existe. Porque na palavra de Gênesis a Apocalipse há uma instrução clara para a gente não se envolver com quem não tem os mesmos princípios, preceitos e valores que nós. Aqui é claro, não tem uma permissão para que isso aconteça. Nenhuma. Não existe permissão bíblica. Se você me mostrar, eu já li a Bíblia, o suficiente para ver que não existe permissão bíblica para alguém casar com outro alguém que não tem os mesmos princípios, valores e vida espiritual que você. A gente traz para a nossa vida uma carga desnecessária. Vocês sabem por que um dos grandes pontos que o divórcio assim, explodiu? Porque a pessoa acha que pode ter namoro evangelístico. Aí você tem um namoro evangelístico, tudo bem, você quer ter, você tem. Mas entre você ter um namoro evangelístico e casar com essa pessoa, o passo é muito longo, muito largo. Poliana, mas as pessoas mudam, tudo bem, mas espere que ele mude antes de casar, porque depois de casar ele não vai mudar.
Ela não vai mudar. Ele não vai mudar. Coloca isso na sua cabeça. Se você quer viver as coisas do Senhor, não existe a possibilidade, sabe, de você ver uma pessoa e casar com ela. É muito mais fácil você se desviar do caminho do que você se manter nele se você estiver casado com uma pessoa que não é dos mesmos princípios e valores que você. Eu não estou dizendo que você não possa, né, conhecer uma pessoa, namorar com essa pessoa, esperar o processo de conversão dela, porque eu te garanto que o processo de conversão solteira é um, o processo de conversão casada é outro. Poliana, quem é você para estar falando isso? Você não é nem casada. Tudo bem, queridos, eu não sou casada, mas eu não vivo numa bolha, eu não vim de um ovo, tá? Eu estou aqui entre vós e eu vejo isso acontecer dia após dia. Divórcio após divórcio. Eu não tenho experiência matrimonial, isso é verdade. Mas eu tenho experiência com o fim do casamento de vocês. E quando eu digo que eu tenho, sabe? São coisas que acontecem que poderiam ser totalmente evitadas se os dois voltassem à prática das boas obras. Mas como que você vai voltar com uma coisa que você nem conhece? É difícil. Olhando a quantidade de pessoas e de conversões, tudo bem, paga o preço. Paga o preço. Mas pagar o preço é doído. Pagar o preço é dolorido. Pagar o preço não é uma tarefa fácil. Ontem eu estava conversando com eu fui para um evento maravilhoso, uma imersão, e uma pessoa virou para mim e falou assim, eu fico estarrecida. Aí eu falei, com o quê, minha filha? Eu gostei de conversar com aquela moça ontem, por como você entra nas igrejas, a quantidade de pessoas, de mulheres que tem lá é absurda. A quantidade de homem é a minoria. Eu fico estarrecida. E eu disse a ela assim, mas é claro, a figura do homem, cuidado, não use isso de idolatria, mas a figura do homem, o ser masculino, ele é a representação de Deus na terra. A primeira coisa que o diabo vai fazer é tirar o homem do caminho. É nítido. Se você tira o comandante, se você tira o governo, se você tira aquele que decide do caminho, a família já fica assim, ó. Primeira coisa. Segunda coisa, isso eu não falei com ela, mas é verdade. As mulheres, é porque a gente não teve tempo, mas as mulheres, elas acham que podem ter namoros evangelísticos e elas encontram homens em qualquer lugar. E que esses homens não são pertencentes, né, ao reino de Deus. Não são. Aí elas namoram e é infinitamente mais fácil. Porque eu já vivi isso, gente. Isso eu já vivi. É muito mais fácil uma pessoa te desviar do caminho do que ela te deixar nele. Não, é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil de verdade alguém te tirar dos caminhos do Senhor. É muito mais fácil. O que é mais fácil? Você ir para o mundo ou você ficar na igreja? Você ir para o mundo. Então as mulheres, elas veem que na igreja não tem muitos homens, aí elas viram o radar, busca fora da igreja. Quando elas buscam fora da igreja, ali ela vai se desviando. Pronto, acabou, não precisa de mais nada. Acabou. Ao invés de, eu não estou dizendo que você não pode encontrar um rapaz que não seja, né, pertencente ao reino de Deus, e você trazer ele, né, com jeitinho ali no namoro evangelístico, mas para que isso funcione, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma e você tem que cuidar do seu espírito. Você tem que literalmente cuidar, vigiar em triplo, porque um homem que não tem os mesmos princípios e valores que você, ele, a primeira coisa que ele vai te fazer é te desviar dos caminhos do Senhor. É te desviar. E é isso que acontece dia após dia. E foi exatamente, gente, a história se repete. Foi exatamente isso que aconteceu aqui em Neemias. Neemias termina o capítulo, termina o livro falando. Eles se desviaram, gente. Eles se desviaram. E como que eles se desviaram?
pararam de dar dízimo, pararam de dar oferta. Será? Será que acontece isso hoje? Será? Será que as pessoas não valorizam o dízimo? Não valorizam as ofertas? Pararam de guardar o dia do Senhor, ou seja, pararam de se conectar com Deus e se casaram com outros povos. Você se casar com outros povos diz que a sua descendência terá outros costumes, que não sejam só os costumes de Deus. Não, Poliana, vai, porque eu que vou ensinar. Não, querida, não vai. Não vai porque é um desafio. E se você fez um namoro evangelístico, um casamento evangelístico e até agora o evangelismo não funcionou, você, o que eu faço? Separo? Não, né, gente? Paga o preço. Paga o preço. Você precisa aprender a pagar o preço. O problema é que o preço é tão alto que ninguém está querendo pagar. O preço é tão difícil, tão desafiador, tão cheio de entraves, tão cheio de situações, de circunstâncias, que as pessoas não estão afim. É muito difícil. Ninguém quer pagar o preço. Aqueles que pagam alcançam a misericórdia. A minha pergunta para você é, Poliana, eu quero pagar o preço. Então continua. E se não for agora? E se o preço que você tiver que pagar levar 10 anos? E se o preço que você tiver que pagar levar 5 anos? E se o preço que você tiver que pagar levar 7 anos, 15 anos, você vai continuar pagando? Porque a ideia é que você continue pagando o preço. Ficar agora pagando o preço. Uhul, tô pagando preço, vamos aqui. Vamos orando, jejuando, profetizando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, 9 anos. Meu Deus, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12, 13 anos. 14 anos, 15 anos, 16, 17 anos, 18, 19, 20 anos. Talvez aquela pessoa se converta daqui a 20 anos. A minha pergunta não é sobre a conversão dela, porque se você estiver diante de Deus, ela vai acontecer hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 5, 10 ou 20 anos. A minha pergunta é se você vai permanecer. Eu só queria saber se você vai permanecer. Só. Porque se você permanecer, o galardão é grande diante de Deus. Os tesouros encobertos, as riquezas escondidas, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida é gigantesco. Mas eu quero saber se você vai de verdade pagar o preço. Porque também muitas vezes as pessoas são colocadas na nossa vida para a gente pagar o preço. Eu tenho visto muitas pessoas falarem que querem pagar o preço e pouquíssimas pessoas pagando de verdade. Pouquíssimas. Eu quero saber onde você está. Aquele que purifica o seu templo, aquele que está vendo tudo errado e fala, eu vou pagar o preço. Ou aquele que, tchau, tchau, tchau Deus. Não é tchau, tchau para o mundo, não é tchau, tchau Deus. É até aqui, queridos. É até aqui. Ou você permanece, ou você não vai alcançar o reino de Deus. Ou você entende que o reino de Deus é constituído por esforço. E muitas vezes é o esforço de uma vida. Ou você vai esmorecer no meio do caminho. Eu preciso preparar o seu emocional. Te deixar gigante, te deixar forte, te deixar cheio do Espírito Santo. Porque eu e você precisamos entender que estar na sala de espera de Deus, às vezes, é confortável, porque onde tem Deus é sempre confortável. Mas a espera pode ser longa. Então, se você é solteiro assim como eu, tem chance para nós. Saiba escolher, saiba entender quem é e o porquê que você vai estar ali com aquela pessoa. A decisão mais importante da nossa vida é confessar Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Essa é a mais importante. A segunda decisão mais importante na vida de uma mulher é quem ela vai escolher para ser o pai dos filhos dela. É uma decisão tão importante que as mulheres jogam no lixo.
É saber quem é que vai casar com você e quem vai ser o pai dos teus filhos. Mas a gente nem pensa nisso quando é jovem, né? Consequente. Hoje tá com um, amanhã tá com outro, engravida de um, passa um tempo, engravida do outro, depois engravida do outro. E ali vai tendo vários filhos, vários pais, várias amarrações, várias histórias. E daqui a pouquinho você não sabe nem quem é você mais. Volta. Tem uma história pra você sendo guardada. Se tua vida tá toda assim, ó, toda destrambelhada, toda melequenta, quero te falar. Volta. Aqui Neemias, ele voltou. Ele já estava ali fazendo as coisas dele, as funções dele, ele já estava servindo o rei. Ele ficou sabendo que as pessoas se desviaram do caminho, fizeram tudo errado. Tudo errado. Os sacerdotes fizeram tudo errado. Olha, porque não estavam recebendo o dízimo. Os levitas não tinham como comer. Eles não iam passar fome. Eles não tinham como ficar ali. Então eles foram embora. Eles foram trabalhar onde eles já trabalhavam antes. Porque eles não tinham como comer. O povo não estava dando dízimo. O povo não estava dando oferta. Então eles ficaram sem cobertura espiritual. A primeira coisa que acontece quando você se desvia do Senhor é você ficar sem cobertura espiritual. Toma cuidado. Não se esqueça de onde você caiu. Vai lá, pega o caminho de volta, resgata você, resgata a sua vida, para você conseguir resgatar os seus. Isso é muito sério. De todas as situações que nós temos vivido, quero te falar, existe uma parte em que Deus transforma a maldição em bênção, sabia? E não sou eu que estou dizendo, é exatamente neste capítulo. Quando que Deus transforma a maldição em bênção, Polly? Quando você se voltar para as coisas do Senhor. Olha, eu tenho um casamento de iniquidade. Se volta para as coisas do Senhor. Poliana, meus filhos, meu Deus do céu, estão tudo coisado. Se volta para as coisas do Senhor. Poliana, minha vida está toda de cabeça para baixo. Se volta às coisas do Senhor. É meio redundante, não? Se volta. Se voltar, mas é isso mesmo. É volta. Volta. Existe maldições e a gente enfrenta elas. Mas eu posso te falar uma coisa? Existem bênçãos que serão derramadas sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua parentela, sobre o seu povo. Se você pegar todos esses seus caquinhos, caquinho daqui, caquinho dali, e se voltar para as coisas do Senhor. Eu quero te encorajar, te incentivar, e eu quero que você entenda que existe algo diferente sendo preparado para você o dia que você voltar de fato para as coisas do Senhor. Deus é o único que é capaz de mudar corações, mudar histórias, mudar a tua história e mudar a minha história. A partir do momento em que você se voltar para as coisas do Senhor. A palavra-chave de hoje ela tem um motivo. E ela se chamou purificação. Porque esse é o convite que Deus tem para a sua vida e para a minha vida hoje. Se purifique, se purifique. Se purifique de seus pecados, de suas mazelas. Se purifique desse afastamento que você teve com Deus. Se purifique. Se purifique. Deus não vai abrir mão de você, Deus não vai abrir mão da sua alma, Deus não vai abrir mão da sua descendência, Deus não vai abrir mão de que você se volte para o prumo. Não depende de você, de outras pessoas, só depende de você. Não depende de fatores externos, mas de fatores internos. Não depende de quem está do seu lado, depende de você. Não depende nem das pessoas da sua família, só depende de você. Se você quer viver, se você quer transformar essa grande maldição que está na sua vida em bênção, eu te sugiro, te incentivo e te encorajo a se voltar para as coisas do Senhor. Purifica teu corpo, purifica tua alma, purifica teu espírito. Eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar misericórdia. É porque, às vezes, é tão difícil, né? A gente entender que Deus nos ama mesmo, independente de nós, além de nós. Deus nos ama, Ele nos quer. Ele não vai abrir mão da gente. Talvez o seu propósito é dentro de casa.
talvez fora. Talvez o seu propósito seja só com os seus, ou seja com os seus e com outros, mas em todos eles, todos, a purificação do teu corpo, da tua alma e do teu espírito precisa acontecer. Por isso que nessa manhã nós somos chamados a uma grande reflexão. Se você começar a olhar para a direita, olhar para a esquerda, você vai se desviar dos caminhos do Senhor. As coisas deste mundo são muito mais atrativas. Por isso que eu quero que você, toda vez que possível, sempre, constantemente, se purifique. Se purifique de todo pecado, se purifique de toda roda que não levanta o nome do Senhor, se purifique de você mesmo. Deus é amor, queridos, mas Deus também é fogo consumidor. Se Deus precisar entrar na sua casa e jogar ali um tsunami, um tornado, uma tempestade, Ele vai jogar só para atrair seu coração. Talvez essa tempestade que você esteja vivendo, ela serve exclusivamente para atrair seu coração. Então se renda, se purifique, que eu tenho certeza que toda maldição da sua vida vai ser transformada em bênção. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é delicioso estar diante de Ti, estar na Tua presença, estar com os meus amigos. Coloca trava na nossa língua. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos, os nossos ouvidos possam ouvir e ver a Tua voz. Espírito Santo, esteja conosco, nos comande, Espírito Santo. Nos leve para o caminho que funciona, que é o caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. O caminho que funciona é o caminho da vida eterna. E o caminho da vida eterna não é assim vários caminhos, é ali o caminho, a verdade e a vida. Tome cuidado com suas decisões. Elas podem ser imprescindíveis para você estar diante de Deus ou não. Não se esqueçam que a palavra de hoje se chama purificação. A palavra-chave de hoje é purificação, porque é isso que a gente precisa para alcançar a misericórdia. A chave de hoje se chama purificação. Façam um print que na quarta-feira a gente vai ver quem ganhou, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E nós vamos ler outro livro. Eu falei no início que nós vamos ler o livro de Esdras. Mas por que o livro de Esdras? Pra gente não sentir tanta saudade do livro de Neemias. Porque Esdras foi o sacerdote que ajudou Neemias a construir os muros de Jerusalém. Então a gente ainda continua nessa história. A gente continua nesse momento. A gente continua nesse contexto. A gente viu a visão do governador e agora a gente vai ver a visão do sacerdote que ajudou o governador de Israel a reconstruir os muros. É isso. Te espero amanhã, 5h45, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.